Se você aceitar o fato de que provavelmente nunca se sentirá pronto e motivado, mas ainda pode seguir em frente, tudo bem. Com o tempo, você começa a ver que você se torna o tipo de pessoa que age e que fala alto mesmo quando sua voz está tremendo. Sabe o que vai acontecer? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você sempre foi analista de TV ou você já fez outra coisa? Não, eu tive uma carreira muito louca. Me Eu conta cresci aí. em West Michigan. Frequentei a faculdade de Direito. O primeiro emprego que consegui fora da escola foi como defensora pública em Manhattan. Fiz um trabalho de defesa contra o crime para a cidade de Nova York por 4 anos e provavelmente ainda estaria fazendo isso se não fosse meu marido frequentando a escola de administração em Boston. Então nós mudamos para Boston e eu não tinha licença para exercer em Massachusetts. Então fui trabalhar para um grande escritório de advocacia e quase quis me matar. Não, eu realmente não o fiz. Vamos falar sobre as implicações da regra dos 5 segundos e como ela é benéfica, não apenas para a produtividade e para a confiança, mas também para as questões de saúde mental. E felizmente, isso foi em 1999. As melhores condições para as empresas estavam explodindo e você podia espirrar e conseguir um trabalho. Me conectei como uma louca. Acabei conseguindo um emprego em uma empresa de tecnologia realmente legal e passei 4 anos fazendo isso. Defensoria Pública, empresa de tecnologia. Sim, é uma das vantagens de se obter um diploma de direito. E não estou lhe dizendo isso como se fosse uma vantagem, porque acho que a menos que você realmente queira exercer advocacia, é um campo cheio de dúvidas. Há muitos advogados famintos por aí. E o mercado de trabalho é realmente difícil. E outra coisa que eles não te dizem sobre a faculdade de Direito é que você pode ser um advogado incrível, mas a menos que você saiba desenvolvimento de negócios, sua carreira seguirá um rumo diferente. Então você precisa saber de negócios, né? Sim. Network, não pode simplesmente Sim. sentar e esperar acontecer. Esse era o modelo antigo. Certo. Esse era Agora o modelo sair correr antigo. atrás de cliente. Certo. Cultivar cliente, reter Mesmo que cliente. você trabalhe num grande escritório, mesmo que você esteja na lista de sócios, você não é realmente um ativo, a menos que esteja gerando receita. E eles não te dizem isso na faculdade de Direito. Uma carreira na área jurídica tem a ver com aprender a pensar e aprender a pegar enormes quantidades de informações complexas e destilá-las até um ponto-chave. E é lá, nos elementos mais importantes de um tema específico, que a faculdade de Direito treina para lidar com ele. E o fascinante é tudo que você pode ver em minha carreira. Desde meu tempo em alta tecnologia, minhas enormes empresas de lançamento e venda de executivos, tendo um programa de rádio sindicalizado, estando na CNN, ou o que estou fazendo agora como uma autora e palestrante. Então aparece alguém como você, que está ajudando as pessoas a descobrir como começar a fazer negócios e mudar sua vida. E leva todas essas informações incríveis que existem no mundo e as destila até os pontos-chave que fazem mais sentido e que podem ser usados para ajudar as pessoas. E, curiosamente, quando olho para trás em minha carreira, mesmo tendo feito todas essas mudanças, ainda há habilidades fundamentais que desenvolvi no início, que são a razão pela qual me tornei tão bem-sucedida nessas outras áreas. Outra coisa a lembrar é que o melhor do mundo de hoje, e você também fala sobre isso, as informações que você precisa estão na ponta dos seus dedos. Tudo o que você precisa fazer é assistir a este programa e você terá todos os segredos para criar a vida que deseja. E ser capaz de fazer esse pivô para deixar sua paixão, direcioná-lo para um negócio que realmente o ajude a criar a vida que você deseja. Portanto, a informação está lá, a orientação está lá. Mas o que é difícil para a maioria de nós é que quando você está por conta própria e desliga este programa, daí você começa a superar as desculpas, os hábitos, os medos e as reais limitações físicas que você tem em sua vida agora para que você possa fazer esse pivô. Portanto, eu costumo dizer que não sou uma oradora. O que ou por que sou mais uma oradora como. Há informações incríveis lá fora sobre o que e por que você pode fazer. O lugar onde fico presa serve como ponto de partida, mas o que importa é como sair daqui e fazer com que isso aconteça. E nossos pensamentos são os maiores assassinos de sonhos. Totalmente. Os maiores assassinos ou maiores torcedores. E se a gente não souber como... eu não sei... Não manipulá-los, mas retê-los. Ou então tudo fica uma bagunça total.
E eu já passei por muitos anos de autodestruição, crescendo só porque eu não sabia como lidar com esses pensamentos e eu nunca fui educado conscientemente para controlá-los, mas tem uma palavra para isso? O que é isso? O que é isso? Não é controle, mas também não sei a palavra. Bem, veja, eu falo assim. Eu gosto de simplificar as coisas porque é mais fácil para mim. Tenho quase 50 anos de idade, pelo amor de Deus, e não há muito que você possa lembrar quando chegar à minha idade. Se você tem 33, é um jogo completamente diferente. Mas eu acho que seu cérebro tem dois modos. Dois modos que você precisa conhecer. Há o piloto automático. Você dirige para o trabalho e chega lá e diz: "Ah, mas quem estava dirigindo o carro? Oh, meu Deus, eu não me lembro de dirigir o carro." Bem, você dirigiu, Luiz. Você dirigiu o carro. Você estava no modo do seu cérebro que é chamado de piloto automático. O que é piloto automático? É a parte interna de seu cérebro. Você ouvirá neurocientistas e psicólogos falarem sobre os gânglios basais. É muito importante entender que existe uma parte do seu cérebro onde todo o seu trabalho é basicamente administrar os seus hábitos. Hábitos, grande palavra fantasia que significa algo muito simples. Comportamentos que você repete sem pensar nisso. Quando você veste suas calças pela manhã, eu garanto que ou você põe sua perna esquerda primeiro ou a direita. E agora você tem que parar e pensar qual delas é. Mas não quando você veste suas calças, porque esse comportamento é o que os pesquisadores chamam de loop de hábito. É codificado como um sistema de circuito fechado aqui mesmo. Agora, o problema para a maioria de nós é que na metade do dia, estamos em piloto automático. E isto não é minha suposição, é o que dizem cientistas e pesquisadores que estudam hábitos e psicologia. Pela metade do dia, você está basicamente desconectado e está em piloto automático. E quando você está offline e em piloto automático, qualquer padrão de comportamento que você repetir pode assumir. E adivinhe que padrões de comportamento nós repetimos? Padrões de pensamento. Portanto, a dúvida, a preocupação, a procrastinação, o excesso de pensamento, a paralisia por análise, o medo, tudo isso são padrões de pensamento que são hábitos. Uma das coisas mais importantes que eu quero que as pessoas entendam é que, na verdade, você não é uma pessoa preocupada, mas tem um hábito de se preocupar. Grande diferença. Você não é um procrastinador, você tem um hábito de procrastinar. Grande diferença. Quando você entende que qualquer padrão de comportamento, seja ele um padrão de pensamento, como duvidar de si mesmo o tempo todo, ou ficar preso lá em cima, fazendo tudo que não pode começar, ou se é um padrão de comportamento como beber demais, ou gritar com seus filhos, ou microgerenciar sua equipe. Cada um desses padrões de comportamento e de pensamento pode ser interrompido e substituído usando a ciência. Vamos falar sobre a segunda parte do cérebro, o impulso. Isto é o que você quer. Este é o seu córtex pré-frontal. O impulso é a forma como você está no comando de seus pensamentos. Concorda? É onde você está totalmente desperto, está presente e está conduzindo seus pensamentos e ações. Quando você está fazendo isso, seu córtex pré-frontal está ativo. O córtex pré-frontal é a parte do seu cérebro que você precisa para aprender um novo comportamento, para fazer algo difícil, para fazer algo incerto, para fazer pensamento estratégico. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou destra. Se eu tentasse escrever com minha mão esquerda e Lois amarrasse minha mão atrás das costas e me obrigasse a fazer isso, eu poderia fazer isso. Pareceria que eu estava cavalgando com meu pé. E se viesse até mim e dissesse: "Ei, Mel, você quer um pouco deste café?" Eu diria: "Lois, estou tentando me concentrar." Meu córtex pré-frontal estaria em chamas, porque está atirando em todos os cilindros para comunicar à minha mão um novo comportamento. Então, o bom disso é que você pode usar um truque simples. Um momento em que você se sente vacilante, em que Lois está falando com você sobre ter que sair da sua zona de conforto, e você tem que se apoiar em sua paixão, assumindo realmente alguns riscos, e você tem que sentir o medo, e tem que fazê-lo de qualquer forma. Este é o momento em que você acabou de acordar, e agora você tem que tomar uma decisão. Você vai voltar aos hábitos ou vai acordar seu córtex pré-frontal e seguir em frente, concentrar-se e fazer algo novo? Então, o trabalho que venho fazendo de que tenho falado é sobre a regra dos 5 segundos, que é um truque que inventei por engano, que ajuda você a mudar manualmente. E não estou brincando, seu cérebro. Ele desliga e interrompe a parte do cérebro que é onde todos os seus hábitos e padrões de comportamento são codificados, e desperta o seu córtex pré-frontal, o que em 5 segundos permite que o seu cérebro ajude-o a mudar.
Então, de qualquer forma, Eu eu amo tenho isso. falado sem parar, porque você falou sobre como seus padrões podem ser destrutivos e ninguém nos ensina como evitar isso. Isso é verdade. E o que eu quero que todos tirem desta conversa entre nós é que você não pode controlar como se sente. Não pode controlar o que desencadeia e o fato que você pode acordar com raiva, você pode acordar com dúvidas, pode ter ansiedade preenchendo seu corpo, mas pode sempre controlar o que pensa e como se comporta. Passamos muito tempo tentando nos concentrar e manipular o que sentimos sobre as coisas e não temos tempo suficiente para praticar as habilidades de controlar nosso comportamento e nossos pensamentos. Porque se você controla o que você pensa, então a maneira como você vive é diferente. 100%. Muitos de nós estamos esperando para nos sentirmos prontos, nos sentirmos corajosos, nos sentirmos seguros, esperando pelo momento certo. E isso nunca, jamais virá. Você não muda sua vida aqui em cima. Você só muda através da ação. E assim que tem funcionado para mim. Eu fiz uma entrevista com seu amigo Tom e conversamos como a motivação é um lixo. Alguém teve a ideia de fazer disso um meme e foi uma loucura. E o que eu estava tentando dizer é que a motivação é ótima. Se você se sente motivado, mas é um lixo e é uma aposta perdida se você espera que ela venha. Porque seu corpo não é projetado dessa maneira e seu cérebro também não. Portanto, quero que todos entendam que, antes de tudo, você não pode controlar as coisas que são acionadas e o fato que vai sentir medo, dúvida e incerteza. Você pode sempre interromper esse sentimento e assumir o controle e mudar o que você está pensando e a maneira como você se comporta. E assim, quanto maior o sonho, mais medo você tem. Mesmo que Totalmente. você sinta que você venceu o medo ou algo pra crescer, você tem que assumir algum novo desafio, vai ter uma nova incerteza, vai ter algum estresse, alguma preocupação, algo que faça você repensar o seu ego, alguma crise de identidade, então Sim, sempre vai ter esse tipo de medo que surge. sempre. Sempre mais. Então quando você masterizou isso, o medo desapareceu? Eu? Sim. Não, o medo continua vindo, mas eu tenho 100% de controle sobre o que eu penso e faço. Uma das coisas que é importante para mim colocar na mesa é o seguinte. Muitas vezes as pessoas estão olhando para onde você está agora, na televisão, ou eles verão TED Talk, ou talvez você esteja em um público de 20 mil pessoas na American Airlines Center, em um palco, e eles provavelmente dirão, uau, aquela garota tem uma segurança e confiança tremenda, eu a odeio. Mas, na realidade, não é nada disso. Quando eu tinha 19 anos, comecei a ter terríveis ataques de pânico. E eles eram tão ruins que eu tomei medicamentos. E fazer isso foi uma dádiva de Deus para mim. Tomei Zoloft por 2 décadas. Quando tive nossa primeira filha, que agora tem 17 anos, a depressão pós-parto era tão grave que me deram Ativan, o que o transforma em um zumbi. Eu não podia nem mesmo ficar sozinha com ela. Então, em termos de dúvida e de como podemos nos torturar com nossos pensamentos, cara, eu vivi esse pesadelo. E quando comecei a usar a regra dos 5 segundos, da qual vamos falar, tudo na minha vida mudou. Porque quando as pessoas aprendem a regra pela primeira vez, o que você vai começar a fazer é começar a usar a regra para se esforçar, para fazer coisas que são irritantes para você. Você vai se esforçar para chegar a tempo, para trabalhar em seu plano de negócios, para fazer telefonemas assustadores, para ir à academia, se esforçar para falar mais no trabalho, se esforçar para parar de beber. Comportamento e mais comportamento. E então você vai começar a usá-lo para mudar os padrões de pensamento, que são autossabotadores. Então, eu há 4 anos me perguntei quando comecei a me ver passar a enfrentar a falência. Para construir uma figura de mais de 8 dígitos. E eu, o que me aconteceu foi que comecei a dizer, ok, este é um pequeno truque. Muito legal para trazer à tona seu lado mais poderoso. Mas posso usar isso realmente para me curar da ansiedade? E a resposta é sim, você pode. E há 4 anos, eu saí do Zoloft e comecei a usar a regra dos 5 segundos, que vou explicar imediatamente, para interromper os padrões de preocupação e de dúvida pessoal. A propósito, a ansiedade nada mais é do que o hábito de preocupação fora de controle.
Os sentimentos do corpo desencadeiam um hábito de preocupação obsessiva, que se transforma em ansiedade e depois se transforma em pânico. Comecei a usar a regra dos 5 segundos para interromper meus pensamentos sempre que senti esse tipo de preocupação se infiltrando. O córtex pré-frontal acorda quando você o usa. Sua mente está pronta para assumir um pensamento totalmente diferente. É uma estratégia diferente de tentar mudar o canal do que você está pensando, porque você está realmente inserindo o passo do qual ninguém fala, que é mudar as engrenagens de sua mente, para que ela possa realmente assumir e criar o pensamento. Sim. Interessante. Sim. Vamos para a regra. Mas antes, quando Sim, você descobriu claro. a regra dos 5 segundos? Bem, em 2009. Foi a primeira vez que você tentou, descobriu? Oh, foi um show de horror, absolutamente. Ok. Sim. Estamos em 2009. Eu estava desempregada. Me sentia Você péssima. sem emprego como? Bem, Você tem muito carisma, muita paixão. sim, você vê as coisas dessa maneira porque tudo está funcionando agora. Eu não sou assim quando as coisas não funcionam. Pergunte ao meu marido de 22 anos atrás. Bem, o que aconteceu é que eu tinha tido todas essas mudanças de carreira e entrei no negócio da mídia, novamente por engano. Eu tinha um negócio de coach e a revista Inc. estava escrevendo um artigo sobre coaches e eu era destaque nela. E a CNBC me ligou. Entendi. Isso me levou a fazer algumas coisas com a CNBC e eu passei um ano treinando pessoas e depois fazendo algumas coisas para a CNBC. E então a Fox me ligou. E eles estavam interessados em me ter como apresentadora de um programa de TV. Eu sou do norte de Muskingum, Michigan. E estava no ramo de mídia. Foi a Fox em Los diferente, Angeles. A coisa mais próxima de uma celebridade que tinha visto era o Muskingum Lumberjacks, a equipe da fazenda, Certo. dos Pittsburgh Penguins. Essa equipe, o que quer que tenha Sim, sido? meu pai era médico de família para a equipe de hóquei de lá. Então eu pensei, prefeito era uma bem, celebridade." minha vida está prestes a mudar. Estou prestes a ser uma celebridade. Uau! Isso é incrível! Então, originalmente, eu ia apresentar um programa para a Fox que estávamos fazendo sobre pequenos negócios. Legal. Fizemos uma extrema reforma da casa para o escritório. Todos ficaram felizes. Todos nós sabemos que isso não resolve problemas comerciais, mas faz um bom programa de TV. Mas quando cheguei a Los Angeles, eles tinham mudado o formato. Agora se chamava Somebody's Gotta Go. Tinha que despedir pessoas na televisão nacional de empregos reais. Uau, Aham. parece divertido. Horrível. Não dissemos nos escritórios que é isto que estamos fazendo. Jesus. Teríamos todos animados. Pensavam que iam conseguir móveis novos do IKEA e uma pintura. E isto seria a melhor coisa para o seu pequeno negócio. Eu era uma pequena empresária de 4ª geração. Então eles eram como o meu povo. Cresci em uma mesa de cozinha com agricultores. Minha mãe tinha uma loja de varejo e meus outros avós eram padeiros. E assim, quando se tratava do coração e da alma, o que era tão importante quando você estava lançando o seu próprio negócio? Para mim, era de partir o coração. Eu apareci no primeiro ato e expulsei o proprietário da empresa, que naturalmente se assustou, e os funcionários também. Ato 2. Anunciamos que alguém seria demitido, e essa foi a má notícia. A boa notícia era que eu não ia escolhê-lo. Nós íamos fazer com que votassem em Meu alguém para ser Deus, sobrevivente isso no é uma escritório. droga. Então, quando soube de tudo isso, tive um ataque de pânico, apesar de estar tomando Zoloft. Liguei para o cara que me conseguiu o emprego e disse: "Você tem que me livrar disto. Esta é a pior coisa que já me aconteceu." E ele disse: "Bem, sinto muito, mas eles já lançaram um show inteiro e você está no ar por 5 semanas e não tem escolha, ou vai ser processada." E eu disse: "Tudo bem então, traga-me o Xanax, porque acho que não posso passar por isso." Por sorte, filmamos 2 episódios e o departamento jurídico cancelou. Mas aqui estava o problema. Eu estava apegada ao espetáculo. E só seria paga se o espetáculo fosse filmado. E aí você quebrou. E sendo uma empreendedora, o Coloca dano toda a foi energia maior. nisso. Sim, eu coloquei toda a minha energia nisso, fechando a questão do coach. E também negociei um acordo que foi uma espécie de acordo final, pensando que sou uma empresária, sempre pensando que Claro, tenho que levou ter um uma pouco mais de parte da ação. antecedência para maximizar, Sim, foi uma jogada idiota, e eu estava em um contrato por 1 ano enquanto eles pensavam o que fazer. Então você não podia fazer outro show, Então, sabe, senti que tinha cometido um grande erro e me envergonhei muito.
E não sabia, aos 41 anos de idade, o que deveria estar fazendo com minha vida. E embora seja ótimo que eu tenha saltado tantas vezes de uma carreira para outra, comecei a me sentir como alguém que não tinha realmente nenhum sucesso. Porque não tinha um plano de carreira. Tive muitos pulos de uma carreira para outra. Olhando para trás faz todo sentido, mas, no meio da confusão, parecia que tudo estava desmoronando, como quando você está dormindo em seu sofá sentindo dor, e como se tudo o que você pensava que ia acontecer não estivesse realmente acontecendo. Meu marido tinha aberto um restaurante. Era seu sonho. Ele trabalhou em alta tecnologia e chegou em casa um dia depois de ter sido demitido e disse: "Nunca vou entrar em um avião e fazer uma apresentação em PowerPoint para uma empresa que não me interessa e nem é a minha." E eu disse: "Ótimo, qual é o seu plano?" E ele disse: "Vou abrir uma pizzaria." E eu olhei para ele e disse: "Havia um fundo fiduciário que fazia parte deste casamento que eu não conhecia." Pra ter o dinheiro. Exatamente. Alguém tinha morrido e você tinha um seguro? Ou... Sim, mas ele disse que não. Então eu disse as linhas mais famosas de nossos 22 anos de casamento, Lois, e olhei para ele e disse: "Escute, amigo, a inspiração é para estranhos. Volte para aquele trabalho, pague a hipoteca e esqueça este sonho. Agora você não pode." Uau! É porque a mudança é assustadora. Por isso lutamos e ganhamos. E o primeiro foi um verdadeiro home run. Abriu uma pizzaria? Ah, sim, 40 lugares fora de Boston, Massachusetts. Ele e o seu melhor amigo. Foi o Rodou melhor de legal. Boston. Inacreditável. Então fizeram grana. Eles o fizeram com o primeiro. O que você faz quando tudo funciona? Abriu outro, é. Isso, vamos colocar todas as fichas. Tomar um empréstimo, usar as economias para a faculdade das crianças, pedir dinheiro emprestado de amigos e familiares. Então você vai com tudo. Bem, o segundo não funcionou. E funcionou tão mal que quando finalmente fechou, levou uma perda de cerca de $800.000. E isso significou que toda a linha de crédito garantida em nossa casa, as economias da faculdade das crianças, tudo foi abaixo com isso. Isso foi quando eu perdi o programa da Fox. Desempregada. A hipoteca estava chegando. O telefone começava a tocar o tempo todo e tocava com chamadas de cobrança. Isso me Então eu desliguei estressaria. o telefone. Você teria Oh, apenas meu que Deus. desligar o telefone. É assim que se lida com isso. Eu lembro de duas coisas daquele período da minha vida que foram realmente dolorosas. Uma era ter que ligar para a cidade e falar para eles que não podíamos pagar os $175 para nossa filha do 6º ano jogar futebol. E lembro que havia momentos porque eu tinha medo de olhar para a conta corrente. Eu ficava na mercearia e os itens eram escaneados e eu podia sentir a onda de ansiedade aumentando. Pensando, eu não acho que o cartão de crédito vai passar. E então eu ficava ali. E eu sempre tinha uma desculpa. E era para olhar a pessoa e dizer: "É estranho, funcionou no posto de gasolina." Meu Deus. Porque talvez o que teria sido mais empoderador teria sido dizer: "Oh, meu bem, acho que não tenho dinheiro para isto." A coisa mais fácil a fazer era dizer a verdade, mas eu estava tão envergonhada. Então comecei a desenvolver o hábito de apertar o botão soneca, porque o que aconteceria seria que o alarme soaria pela manhã, e a primeira coisa em que eu pensaria seria em todos os problemas que estávamos tendo. E como as coisas tinham sido ruins. Não queria lidar com isso, né? Não, eu não achei que pudesse. Não achei que pudesse. Isso se refere aos sentimentos. Você acha que precisa se sentir confiante ou corajoso para começar. E não, você realmente só tem que começar, e esse é o enigma da vida. Que deitado na cama esperando que você acorde alguma manhã motivado a mudar, não é a resposta. Você realmente tem que aprender a se esforçar. Você tem que aprender a aproveitar o poder das suas decisões e agir quando não se tem vontade. Sabe? Quando acordava, não me sentia confiante. Eu me sentia como uma perdedora. Eu me sentia a pior mãe do mundo. Eu sentia que tinha falhado a cada vez. Eu não sabia se Cris e eu poderíamos sair da espiral. Eu não sabia se iríamos à falência, perder nossa casa e sair da comunidade. Não sabia se nosso casamento iria sobreviver. Eu só sabia que queria fazê-lo. E veja, esta é a lacuna da ação do conhecimento. Você pode saber o que quer, você pode saber o que deve fazer, mas como se faz quando os sentimentos e a motivação não estão presentes, quando tudo o que você tem é medo? Então, todas as noites eu deitava na cama e dizia para mim mesma: "Tudo bem, é isso, Mel. Amanhã é um novo você."
Amanhã é o novo você. Amanhã vai se levantar e estar motivado. Vai se levantar e vai se exercitar. Vai meditar, vai colocar aquelas crianças no ônibus, vai mandar a Fox para o inferno, vai conseguir um emprego e vai ligar para o Cox Media frio e fazer uma audição. Vamos lá, garota. Você vai tomar um banho frio? Aqui vamos nós. E ele estava falando sério quando fez. Talvez fosse o álcool falando. Mas depois que eu acordava e não sentia nenhuma dessas coisas, eu apertava a soneca outra vez. Agora, por que eu apertava a soneca quando sabia que não era a decisão certa? Vou te dizer por quê. E isto é algo que me surpreendeu quando descobri. Você não toma decisões com objetivos. Você não toma decisões com córtex pré-frontal. Você não toma decisões com lógica. Sabe como tomamos decisões? Eu não inventei isto. Foi feito por um neurocientista chamado Damasio, que faz pesquisas no Brasil, que deu uma incrível palestra de TED e escreveu sobre isso. Nós tomamos decisões a partir dos sentimentos. 95% das decisões são tomadas pelo modo como você se sente no momento, e esse é o problema. Você tem que assumir o controle do momento e aproveitar o poder de suas decisões e tomá-las aqui. Porque quando eu estava deitada na cama, não estava dizendo para mim mesma, eu deveria me levantar porque isso vai me ajudar a começar o dia direito. Estava dizendo, eu sinto vontade de me levantar? Não. Não. Você tem vontade de fazer esse telefonema frio? Não tem. Tem vontade de fazer essa terceira série de exercícios? Não tem. Tem vontade de ter essa conversa dura? Não, você não tem. Você tem vontade de terminar essa relação, seja nos negócios ou na vida, que está te sugando? Não, você não tem. Tomamos decisões baseadas em nossos sentimentos, e isso está roubando sua alegria e oportunidade. E está te cegando o fato de que, como você muda sua vida é uma decisão de 5 segundos de cada vez, um empurrão de cada vez. E se você aceitar o fato de que talvez nunca se sinta pronto, talvez nunca se sinta motivado, talvez nunca se sinta confiante, talvez nunca se sinta corajoso, tudo bem, mas você ainda pode se empurrar para frente. O que acontece com o tempo é que quando você começa a se ver se tornando a pessoa que age, você começa a se ver como a pessoa que fala mesmo que sua voz esteja tremendo. Você é o tipo de pessoa que tem um preconceito em relação ao movimento em vez de um preconceito em relação ao pensamento. E adivinha? Você constrói a habilidade de confiança e coragem. O que estava errado comigo era que eu estava presa. Lois, eu estava realmente presa. Quer dizer, nós estávamos indo para o divórcio, indo para a falência. Eu sabia que queria mudar as coisas. Em uma noite, vi um anúncio. Essa é a história mais estúpida do planeta, mas foi o que aconteceu. Eu vi este comercial. E reitero, eu também estava bebendo demais. Quero dizer, provavelmente eu tinha bebido um par de Manhattans. Essa é a minha bebida. Sou do Centro-Oeste como você. Nunca faltam Manhattans com bourbon. E então eu vi um lançamento de foguete. Num comercial. Sim. E eu tive o instinto. Uma inovação. Esta ideia é perturbadora, certo? Oh, meu Deus, Mel. Essa é a resposta. Amanhã de manhã, você vai lançar seu traseiro da cama como um foguete. Você vai se mover tão rápido, nem pensará em seus problemas. Tolice, não é? Você Mas deve funciona. pensar, essa ideia é a mais idiota que já ouvi. Não posso acreditar que essa garota está aqui. Eu entendo. Você tem que se mover primeiro. Sim. É isso, você levanta às 6 da manhã, ou qualquer hora, você vai pra academia. Quando chega na academia, começa a pegar o primeiro peso, depois começa a se as movimentar, pessoas vai pro realmente segundo. usam a regra dos 5 segundos na academia. Sabe quanto tempo as pessoas desperdiçam na academia pensando no seguinte? 70% por aí. 5 para 3, 2, 1. Na manhã seguinte, o alarme disparou e nada havia mudado. Acordei. Para a retomada da casa, a luta com o Chris, o desemprego, a falta de confiança, a falta de coragem, tudo isso. Mas fiz algo que nunca havia feito antes. Contei 5, 4, 3, 2, 1, como na NASA. Realmente contei. E então me levantei e pensei: o que acabou de acontecer? O quê? É a coisa mais idiota que já ouvi. Na manhã seguinte eu usei novamente e funcionou. Na outra manhã também. Comecei a notar algo. Uma daquelas coisas incríveis. Temos um filho de 11 anos que tem dislexia. E quando finalmente foi diagnosticado, pensamos: é claro, somos os piores pais do mundo. O garoto mal sabe escrever, não sabe cortar sua comida, não sabe ler. Não é à toa que ele não pratica esportes de equipe. Estava bem debaixo de nossos narizes. E o que eu vou te dizer está bem debaixo do nariz de todos. Há uma janela de 5 segundos. Entre os instintos, os deveres, impulsos, sabedoria.
As coisas que podem mudar sua vida se você ouvi-las. Você tem 5 segundos do momento em que sentiu o instinto para agir. E se você não agir, seu cérebro está realmente projetado para matá-lo. 5 segundos é tudo que você tem. No momento em que você hesita e se sente hesitante, é um momento de grande poder, porque o que aconteceu é que você acaba de começar a recuar de algo em que você precisa se apoiar. E se você contar para trás, 5, 4, 3, 2, 1, a neurociência porque esse truque estúpido funciona. A contagem é uma ação. A contagem, ao contrário, requer concentração. Além disso, ainda não é um hábito para você. Quando você se sente hesitante, está provocando sua mente de que algo está acontecendo. Assim como Louis não hesitou quando vestiu suas calças, quando estava bebendo seu café, quando saiu pela porta da academia, mas agora ele hesitou em fazer essa chamada. Sua mente entra agora no chamado efeito de foco. Ampliar o que quer que seja que você hesitou em fazer. O Um momento. momento sim. De repente você diz, ei, não tenho vontade. Não sei, talvez eu faça isso mais tarde. E sua mente o faz porque está tentando protegê-lo. A hesitação sinaliza uma bandeira vermelha na mente de que algo está acontecendo. A hesitação é um hábito que todos nós temos. Você deve hesitar se vai fazer uma tatuagem, ou se estiver jogando, ou assinando um documento legal. Sim. Você precisa de seu córtex pré-frontal para essas coisas. Você precisa interrompê-lo, tomar uma decisão. Você deve hesitar ao fazer um telefonema? Não. Você deve hesitar ao falar em uma reunião? Não. Você deve hesitar quando sentir que está começando a procrastinar e sabe que tem trabalho a fazer? Não. Você não deve hesitar em dizer o que realmente sente em seu coração? Não. Não. Você não deve hesitar ao falar? Não, você não deve. Fomos treinados para isso. No hábito de duvidar, você começa a se aprisionar. É um momento de poder porque você tem que tomar uma decisão nos próximos 5 segundos. Você vai entrar em piloto automático e ficar preso em sua mente. Ou vai contar 5, 4, 3, 2, 1 e acordar o seu córtex pré-frontal e seguir em frente. Então comecei a usar esta regra. Porque percebi que todos os dias, durante todo o dia, tinha esses momentos de sabedoria interior, onde eu sabia que tinha que pegar o telefone e parar de me isolar. Sabia que tinha que começar a ligar para muitas empresas de mídia e começar a fazer audições para programas de rádio. Eu sabia que tinha que sair da cama a tempo, que tinha que parar antes de gritar com o Chris. Não é mesmo? Eu era autocontrolada. Eu sabia que não deveria deixar que a frustração me impulsionasse. E comecei a usar a régua durante todo o dia. Sempre que eu sentia isto, tinha que fazer esta contagem. E lentamente, 5 segundos de cada vez, toda a minha vida começou a mudar. E meu marido o usou em seus negócios, e ele e seu sócio foram abrir mais 7 restaurantes. Eu lancei e vendi 2 empresas e fui recrutada pela CNN e me juntei à sua equipe. Eu tive um programa de rádio sindicalizado que acabou ganhando o Gracie Award, que é uma espécie de prêmio de mídia feminina, para o talk show número 1 do país. Nunca tive a intenção de contar a ninguém sobre a regra dos 5 segundos. Primeiro, porque é estúpida. Qual é? Contagem regressiva é a coisa mais Não é boba. bobo pra mim, sabe? Qualquer coisa que funcione, funciona Isso é pra verdade. mim. Entende? Eu aceito qualquer coisa É estúpida. verdade, eu... Mas eu também pensei, como você começa a falar sobre algo assim, certo? Então, me pediram para dar uma TED Talk. E TED, 6 anos atrás, não era a marca que é hoje. Nem estavam colocando conversas online. Sério? Sim, as conversas do TED ainda não estavam online. Então, este foi o primeiro discurso que fiz em minha vida. Quer ver como é ter um ataque de pânico durante 21 minutos seguidos? Assista esse discurso. Eu estava nos bastidores e era como um doutorado após o outro saindo de lá. Você me verá como, em que diabos me meti? Isto foi a coisa mais idiota! E, então, no final eu nem sequer ia falar sobre isso. Eu diria, há uma coisa que eu faço. E foi isso. E você sabe por que eu não expliquei, Louis? Porque eu não sabia por que funcionava. Você não tinha ciência, pesquisa ou... Zero. Algo louco aconteceu. Eles colocaram essa conversa online 1 ano depois e as pessoas começaram a escrever. Já ouvimos mais de 100 mil pessoas em 90 países que nos escreveram. Estão usando a regra de formas grandes e pequenas para mudar suas vidas, seus casamentos, seus padrões de pensamentos, fazer crescer seus negócios. Temos agora 11 pessoas que evitaram suicídio neste momento. Há um senhor de que falamos no livro. E você pode ver suas publicações nas redes sociais em Londres. Ele era um veterano e sofria de transtorno de estresse pós-traumático. E ele entrou em uma balsa com a intenção de pular borda fora. E ele chegou ao trilho. Ele estava ali parado, e sua sabedoria interior fez efeito.
Esta é outra coisa que quero que todos os observadores entendam. Não importa o que você esteja enfrentando, ou quão baixo você esteja, sua sabedoria interior está sempre lá. Ela está. E o que acontece é que muitas vezes não ouvimos isso. Então ele está ali parado, com a intenção de se matar. A sabedoria interior entra em ação. E ele se lembra da regra dos 5 segundos. E faz a contagem regressiva e se afasta fisicamente do corrimão. Encontra a primeira pessoa que trabalha na balsa e lhe diz que é suicida. Salvou sua vida. Ele salvou sua vida porque ouviu a sabedoria interior. E aqui está outra coisa que eu adoro nesta regra. Não é algo para se pensar, é uma ferramenta a ser usada. Portanto, parte do problema com muitos conselhos que encontrei, para mim pessoalmente, é que muitos dos conselhos são sobre uma espécie de batalha mental. E se eu for lá para cima, estou atrás das linhas inimigas. Eu adoro esta ferramenta, porque 5, 4, 3, 2, 1 interrompe esses padrões. Na verdade, isso aciona a parte do cérebro que eu preciso mudar e facilita a mudança. Porque agora tenho minha mente trabalhando para mim, em vez de contra mim, e isso me tira da cabeça. Então, eu estou super entusiasmada em compartilhar esta regra com as pessoas, porque agora eu sei, não só está funcionando só para mim, como está funcionando para pessoas de todo mundo. Está no livro, levou cerca de 3 anos para escrever, e toda a ciência que está por trás da regra. Tem mais de 150 posts na rede social, para que você possa ver histórias de todo mundo de pessoas usando para acabar com a procrastinação, para construir confiança, aprofundar seus relacionamentos, lançar negócios e explodir as vendas. Por que ela ajuda nas vendas? Porque não se pode vender pensando. Vender é agir. Temos grupos de empresas em todo o mundo. Equipes de vendas que colocam 5, 4, 3, 2, 1 na parede. Tenho certeza Sério? que eles me odeiam. Sim, porque o telefonema frio é uma coisa impulsiva. Yeah. Se você pensar sobre isso, não pode discar um número para ligar. E se pensar em todos os nãos que recebeu, não vai querer fazer porque não se sente bem, né? E se você está no meio de uma negociação ou está no meio de uma conversa difícil, lembre-se do que dissemos anteriormente. Você não pode controlar os sentimentos que surgem, mas sempre pode controlar como você pensa e o que faz. Se você está no meio de uma conversa difícil e sente que surgem aqueles sentimentos que normalmente fazem com que você mesmo comece a editar-se, censurar-se, silenciar-se ou ter pensamentos sabotadores em uma negociação comercial, conte 5, 4, 3, 2, 1 e volte ao jogo. How has this rule helped you the most in what area of your life with your marriage, your business, in being more productive, in not having to, take drugs when you're worried so much? Right. Or on stage, what's the area where you're like, wow, this has really had the biggest impact? And I'm sure all of it, but Bem, a coisa mais importante em minha vida é meu casamento, então meu relacionamento com Chris é o que mais me traz alegria. Eu fico com os olhos lacrimejantes pensando nisso. Há quantos anos é casada? 20 anos, estamos juntos há 22 anos. 3 crianças de 17, 16 e 11 anos. Isso me deu o domínio sobre mim mesma. Eu fico entusiasmada só de pensar nisso. Eu costumava me sentir fora de controle. E esta regra me permite ser a melhor versão de mim. E interromper toda a porcaria que pode desencadear. Um comportamento inconsistente com seus valores e seus sonhos. E assim, esse tem sido o maior presente. Isso é ótimo. E também acho que outra coisa super legal é que é uma ferramenta que certamente o impulsiona a agir, mas também é uma ferramenta que o ajuda a se sintonizar com sua sabedoria interior. Você não só vai começar a acordar, você vai estar tão em sintonia com aqueles sinais que vêm de seus instintos, não emocionais, não instintivos, que você recebe uma linha direta para sua voz interior. Você realmente recebe uma linha direta. Uma das coisas que sempre me impressionaram, se você fizer uma lista de todas as pessoas que você admira, Richard Branson, Oprah, Bill Gates, todos têm algo que fazem, Mel quem quer Robbins. que seja. Lois, você está certo. Se listar estas pessoas, Jay-Z, Beyoncé, todos que admira estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles realmente escutam sua sabedoria interior. Eles descobriram como se desligar das críticas.
e confiar em seus instintos. Tem um ditado sobre confiança com o qual me deparei recentemente. Tenho feito mais pesquisas sobre a ciência da confiança e a habilidade da confiança, porque muitas pessoas pensam que confiança é um traço de personalidade, mas não é. É uma habilidade que é construída através da ação. Muitas pessoas pensam que a confiança é um estado de crença. Pode ser, mas é aí que começa. Portanto, digo que confiança é a vontade de tentar. Isso é tudo. Sabendo que você pode ter sucesso ou sobreviver, mas vai continuar tentando. E, para mim, as pessoas que mais admiramos é o que elas fazem. Eles têm a capacidade de sintonizar com aqueles instintos que lhes são fiéis. O fato é que existe apenas um de você. Isso é tudo que existe. E você importa porque só há um você e só haverá um você. E seus instintos e suas experiências e sua sabedoria interior são um presente para o mundo. E toda vez que você se negligencia por causa do hábito de duvidar, ou do hábito de duvidar de si mesmo, ou de se preocupar, de pensar demais, você está roubando do mundo aquele presente que você tem que dar a todo mundo. E você pode usar esta ferramenta simples, estúpida e boba para se treinar, não apenas para ouvi-la, mas também para desenvolver a habilidade da coragem de agir sobre ela. Muito bom. E há alguma área na sua vida que você sente que ainda te falta coragem? Admito. Acho que todos nós passamos por aqueles momentos em que você sente que está atrasado. E acho que a rede social é uma ferramenta incrível e também pode ser um daqueles gatilhos que fazem você se sentir como... Olhe quantos seguidores este cara tem. E como eu sou tão pequena comparada com este cara aqui. É fácil usar a tecnologia e a rede social, não para inspiração, mas como uma forma de criticar que você não está fazendo o que as outras pessoas estão fazendo. Se comparando e essas coisas. Sim, e é por isso que eu acho que eu uso muito a regra da paciência. Percebo que minha insegurança aumenta, porque neste momento, veja, fiz um número ridículo de discurso no ano passado. Eu viajo demais. Não quero que minha vida tenha esse aspecto. Esse é um problema de pessoas ricas. Mas eu também tenho 3 filhos e um casamento que amo. E me sinto realmente esgotada quando não estou com eles. Portanto, estou praticando paciência enquanto faço um pivô intencional no tipo de negócio que estou correndo para ter uma vida que eu também quero. Essa seria uma área. Eu não me sinto tão insegura. Você conhece o termo prática deliberada, certo? Conhece a regra das 5 horas? Esse termo é de O Código do Talento, de A que prática livro deliberada é, na verdade, um princípio psicológico. Eu acho que está no livro chamado O Código do Talento. Certo, e é um princípio psicológico, e você conhece a regra das 10.000 Pro horas. esporte, eu quero dizer que tem muito no Sim, esporte. a prática deliberada é a ideia de que se você pudesse fazer 10.000 horas em qualquer coisa, você se tornaria um especialista nisso. A maneira de fazer mais rápido é fazer a prática deliberada, o que significa que se você está praticando com a intenção de ficar melhor, há um loop de feedback. Você faz 2.000 horas contra 10.000. Sim, se você quer se tornar um especialista em violão, aprenda escalas. Você não toca por 10.000 horas a mesma música. Se você aprende escalas, você obtém a destreza dos dedos, memória muscular e desenvolvimento da via neural. Sim, eu vi o seu violão ali. Eu sempre quis tocar violão, mas ao invés disso, forcei meus 3 filhos a aprender. Isso é ótimo, aproveite, só olhe. O meu irmão é violinista de jazz número 1 do mundo. O quê? Então eu cresci vendo ele fazer coisas incríveis com escalas. Tem a mesma constituição física que você? Ele costumava ser ainda mais forte, chamava ele de incrível Hulk do violino porque ele era ele fortão, quebra as coisas pela metade. Ele podia quebrar no estilo do Jimi Hendrix, mas ele aprendeu muito, na verdade, ele é muito afinado e eu ficava admirado com os dons que ele tinha, ele era incrível, as habilidades dele. E eu aprendi a tocar violão quando eu tinha 18 anos, porque eu pensei, eu tenho que saber alguma coisa sobre Isso é muito música. bom. Eu posso não ser um gênio, mas eu posso aprender a tocar alguma coisinha aqui. Estou neste modo de autoaperfeiçoamento. Vou te falar uma coisa em que estou trabalhando. Penso no meu trabalho em 3 xícaras. Temos este copo aqui, temos este copo e temos este. E quando você pensa no seu negócio, ou pensa na sua paixão, ou pensa no trabalho,
Eu penso, ok, o que eu preciso fazer em termos de quanto tempo e que ações eu preciso tomar para desenvolver as habilidades para que eu possa fazer o trabalho? Há a prática deliberada que vai para a prática de suas habilidades. Domínio das Sim, habilidades, seu domínio de competência. Para que quando chegar a hora de entregar a obra, seja vendendo ou subindo ao palco, ou escrevendo um livro, ou falando com as pessoas, ou vendendo imóveis, ou qualquer que seja a sua paixão, você a entrega. Esta é que negligenciei no ano passado. O que é Esta isso? caneca me diz: o que você está fazendo para se desenvolver pessoalmente? Assim, você é o mais capaz, realizado e satisfeito ser humano? O que você está fazendo para estar à altura de sua competência com suas habilidades e entrega? Você é o ser humano mais capaz de fazer isso? E assim, passei muito mais tempo consumindo conteúdo, lendo livros, assistindo seu incrível show e aprendendo com outras pessoas. E eu acho que uma das armadilhas em que nós, empresários, caímos não é fazer isso. No ano passado, senti que estava em uma esteira e alguém passava e aumentava a velocidade. Claro, E eu estava nesse beco. aumentando o declive. Sim, se tem minha idade, precisa trabalhar mais quando alguém o faz ficar de pé em uma esteira e obriga a ficar nela. objetivo é- Exatamente. Por isso, tenho me concentrado muito nisto. E tem sido interessante, porque você e eu estávamos conversando antes também sobre sua viagem à Índia. E algumas das coisas que você aprendeu em termos dos diferentes estados em que pode estar, e eu uso um em que presto atenção aonde estou me sentindo exausta. Versus um em que estou energizada. E é o seguinte, você pode estar fazendo coisas realmente difíceis, que o energizam. Pode estar fazendo coisas que são realmente assustadoras, que o energizam. E o mesmo com as coisas que o esgotam. Há coisas em sua vida que são realmente fáceis para você. Há pessoas com quem você sai, mas elas o esgotam. Elas esgotam você. Então comecei a ser mais deliberada sobre como me afasto das coisas que me drenam e como gasto mais tempo e energia fazendo, me empurrando para fazer aquelas coisas que realmente me energizam. E isto volta à sua mensagem sobre paixão, certo? E a importância da arte e a capacidade de construir uma vida guiada pelas coisas pelas quais você é apaixonado. Sim, o que te isso é preocupa, ótimo. ou te faz sentir inseguro, ou é um grande problema para você? Eu sei que você tem um grande lançamento de livro a caminho. Essa é uma questão difícil. Eu tô falando sobre masculinidade, mas antes a gente... Onde você está indo? Você vai fazer algo Eu com vou o meu falar livro? sobre isso, mas eu quero acrescentar algo. Sobre dominar as habilidades e trabalhar nelas ou executá-las. Certo. E apenas para enfatizar isso, eu fui muito bom nessas duas coisas durante toda a minha vida. Alcancei meus objetivos, executei trabalho sobre minhas habilidades, mas eu nunca tive a realização e sempre me faltou aquela paz interior e... Não sei, nunca foi o suficiente, por isso eu nunca cumpri isso. Sempre voltei a dominar mais habilidades e fazer isso de novo, de novo, de novo. Estou E ouvindo. eu nunca enchi esse copo. Certo. E eu comecei há mais ou menos 4 anos a me abrir sobre muitos diferentes traumas que eu passei quando eu era criança. Eu fui abusado sexualmente por um homem que eu também. não conhecia. Meu irmão estava na prisão, meus pais se divorciavam, coisas traumáticas. Sofrendo bullying, sendo disléxico, no fundo da minha classe, suportando essas coisas e crescendo na escola. Eu não era capaz de ler ou escrever, então eu nunca preenchi as coisas e eu estava motivado para mostrar para as pessoas que elas estavam erradas. E não era suficiente, esse ciclo continuou e nunca foi suficiente, não importava quanta grana eu fazia, nunca era suficiente, e aí eu comecei a trabalhar nesse copo e começar a enchê-lo. Por isso é importante que a gente faça isso o máximo que pudermos. E às vezes, essa mensagem cai em ouvidos surdos, quando você está comprometido em fornecer esse tipo de conteúdo às pessoas. E você pode se concentrar em criá-lo e não ser realmente alguém que consome o suficiente dele. E essa é uma grande mudança que eu fiz. E do lado masculino, uma das maiores mudanças em meu casamento com Chris é que sempre fomos uma espécie de casal equilibrado, ambos com paternidade, finanças e apoio um ao outro.
exceto naquela fase em que eu era uma verdadeira vadia e dizia: você não pode seguir seus sonhos. Uma das coisas mais legais que nos aconteceu é que quando minha carreira de oradora decolou organicamente, e o mundo inteiro disse: senhora, você tem que ensinar ao mundo esta mensagem e não nos importa o quanto você vai chutar e gritar sobre isso. Vamos continuar colocando você em palcos e o telefone vai continuar tocando e as pessoas têm que saber disso. Meu marido é como você, o mais novo de 3 filhos, com um pai bem-sucedido que não estava por perto, estava viajando o tempo todo. Chris sempre teve essas coisas em sua mente, de esperar que o negócio de restaurantes crescesse para obter esse tipo de liquidez. E então ele poderia levar 4 anos e ensinar e estar com nossos filhos. E acabou que não funcionou assim no negócio de restaurantes, mas minha carreira foi assim. E então, posteriormente, não poderíamos ter o casamento ou a família se Chris não estivesse em casa. Pois é, alguém tem que estar lá. Sim, mas o que é ótimo é que durante um ano inteiro ele se bateu sobre isso. E depois refletiu e ele foi para um treinamento intensivo de yoga. Agora ele é um instrutor certificado. Ele tem uma oficina de yoga. Ele dirige o clube da torcida para nossos esportes do ensino médio. Criou um triatlo em nossa cidade, que é um dos maiores eventos de arrecadação de isso é fundos para a ótimo. cidade. Ele encontrou a si mesmo e sua força. E percebemos algo em nosso casamento, onde ele não é levado em termos de alcançar a paz financeira como eu sou. E parte do conflito em nosso relacionamento, por muito tempo, foi eu colocar essas exigências sociais sobre ele sentindo a obrigação. Portanto, também tem sido muito legal que quando você começa a descobrir a coragem de dizer o que é real para você. É incrível como as coisas tremem e caem no lugar e dá a outras pessoas a coragem de explorar e descobrir o que é verdadeiro para elas também. Porque o fato é que ele é um pai muito melhor que eu, especialmente para as idades de nossos filhos. E tenho a sensação de que cada fase de sua vida requer um de você diferente. E a fase em que estou agora e o tipo de mãe que sou será totalmente diferente do que quando nossa filha for para a faculdade no próximo ano. Uma fase diferente da minha vida vai exigir uma fase diferente de mim. E é por isso que tem sido tão matador ver-nos entrar nessa fase diferente, onde ele está tão feliz e se expressando. Fui lembrada porque você falou sobre este projeto e quero saber mais sobre ele, no que você está trabalhando, porque agora ele está fundando uma colônia para Isso é meninos. ótimo. Uau. Ele é como um homem das montanhas, então eles saem em grupos para as montanhas e realmente exploram. E se sentem bem-sucedidos, o que significa estar satisfeito com sua vida, em suas condições. Com quem você é, ele está focado nesta pesquisa incrível sobre como é realmente a satisfação em sua vida quando você assume total responsabilidade pelo que realmente importa para você. Poderoso, Sim. e é disso que se trata a realização, ou seja, todos nós podemos aprender a ter sucesso, mas se pudermos ser realizados, então, Sim. sucesso é um fracasso sem realização. E o livro que eu tô falando, ele se chama Máscara da Masculinidade. E é sobre o que realmente significa ser um homem e a redefinição desse novo homem ao contrário do que a sociedade impôs. Além de vocês usarem jeans apertados? Exatamente, algo parecido com isso. Estou brincando. Eu tô entusiasmado e acho que Tem um sido pouco nervoso. confrontacional? É, porque em cada capítulo eu me desmonto e vejo os erros que eu cometi como homem e também... Você está em um relacionamento? eu tô. Há quanto tempo? Cerca de 3 anos. Muito bom. Com uma pausa no meio, mas por aí. Com a mesma pessoa? É. Então, tem sido um grande crescimento pra mim. Com muito medo, conversas desconfortáveis e... medo que contei 5, 4, 3, 2, 1 pra mergulhar completamente. Eu ainda tô me descobrindo, eu não tenho as respostas. Eu acho que a razão pela qual eu gosto de fazer esse show é porque eu entrevisto as pessoas mais inspiradoras do mundo com as quais quero aprender e ver como eu posso ser melhor nas áreas que elas são fortes. Então, pra mim é uma razão egoísta durante o show pegar tanta informação grande e dizer como é que eu posso aplicar isso na minha vida pessoal e como compartilhar com o mundo. É incrível. Uma das coisas que você me disse quando começamos foi: o que você quer ganhar com isso? E eu falei sobre como eu só quero espalhar a ideia de que você pode mudar sua vida em 5 segundos. E quero espalhar a ideia de que você não pode controlar como se sente, mas pode sempre escolher como pensa e o que faz.
Uma das coisas que é muito legal é que você e eu somos pensadores de resultados. Então pensamos no resultado que queremos e depois pensamos em como eu vou chegar lá. E quando você passa pela vida assim, isso lhe dá muito domínio sobre como você vai se comportar, porque você está pensando nas coisas que quer causar. É poderoso. Quero terminar com algumas perguntas, porque eu acho que você vai ter que ir embora e... essa se chama As 3 Verdades e se fosse seu último dia daqui a muitos anos e você já conseguiu tudo? Ou se o avião vai cair hoje. Não. Você conseguiu tudo em muitos anos. Se isso acontecer, o que eu poderia não dá pra fazer? fazer nada mesmo, é. E você escreveu todos os livros do mundo que quis, os cursos, discursos, tudo que você fez, falou ao mundo, mas por alguma razão, tudo que você tem é uma caneta e um papel para escrever 3 verdades finais e as pessoas não vão ter nada além disso para lembrar de você. Você está tentando me fazer chorar? Não. Você quer fazer isso? A gente fala sobre isso em todo episódio. Seus vídeos desapareceram, TED Talks com centenas de milhões de views também. E você tem um pedaço de papel e uma caneta e 3 verdades finais que você quer compartilhar com o mundo inteiro e isso é tudo que vão ter de você. Quais seriam? Seria que só há um você e só haverá um você. Então certifique-se de ouvir o que seu coração diz e sempre o faça. Eu diria que você pode mudar sua vida em 5 segundos. E no momento em que sentir o instinto de agir, conte 5, 4, 3, 2, 1 e depois vá. É incrível. Amei. Ótima resposta. E eu quero ter certeza de que todo mundo vai poder ter esse livro, vai mudar sua vida. A regra dos 5 segundos. Compre ele agora mesmo. Na Amazon, Barnes & Noble, livraria local também. Ele está em toda parte. Compre ele e mande uma mensagem para Mel no Twitter, Instagram, Facebook. É o mesmo em todos os lugares, você? Sim, é basicamente Mel Robbins. Mel Robbins. Usamos a regra dos 5 segundos. Uma coisa legal é que são $15 na Amazon e eu estou muito orgulhosa. Somos o número 1 para novos lançamentos em 4 categorias. Parabéns, incrível. Obrigada! Está mudando vidas no mundo. Gravamos 31 loucas e incríveis sessões de tutoria. E na última página deste livro, há uma pequena URL aqui mesmo, onde você pode obtê-las gratuitamente. Muito bom. Você tem esses vídeos que filmamos em casa que são incríveis sobre meus truques mentais GED que eu uso, e a paternidade, e os relacionamentos e tudo mais. melrobbins.com/31sessions e visite melrobin.com para mais informações. Eu estou muito feliz. E a gente vai linkar tudo isso aqui nas notas. E antes de eu fazer a última pergunta, eu quero Sim. te agradecer por um momento, Mel, pelo seu incrível dom e contribuição para o mundo. Você é uma inspiração amorosa única. E eu digo isso seriamente, eu não sabia quem você era cerca de 3 semanas atrás e eu fiquei tipo, eu tô muito curioso para saber mais e me conectar com essa pessoa e eu tô muito feliz por ter feito isso e porque você tá causando muito impacto. Então tô muito grato da gente ter se conectado, da minha audiência poder ter se conectado com você. E sigam ela porque é uma mudança de jogo, então muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço, Louis, fico muito agradecido. eu sinto mesmo por você. Ouça, eu o sigo há mais de 2 anos. Por isso me sinto um pouco como uma fã que entra para gravar isto. E o que realmente me impressiona é que você é um cara que tem tudo a ver com abundância e paixão. E o que é tão raro neste mundo são pessoas que abrem seu coração e sua influência para ajudar a todos ao seu redor. Portanto, amo seu coração, amo sua alma e amo a generosidade de espírito que você tem para o mundo. E tem sido um privilégio e um momento de fã estar aqui com Louis, meu Deus! E também usar os fones de ouvido e poder compartilhar agradeço isso por com isso. seu público realmente. Muito obrigado. Qualquer coisa que eu possa fazer para ajudá-lo, me ligue, irmão. Eu vou. E eu tenho uma última pergunta. favor. Qual a sua definição de grandeza? De grandeza, ouça sua verdade e fale. Não importa o quanto sua voz trema. Mel Robbins, muito obrigado por estar aqui. Gratidão. Obrigada. Eu te amo. Somos ensinados a ir para a escola, a obter um diploma para conseguir um emprego e subir a escada corporativa. Mas as pessoas ricas não fazem isso. Elas não trabalham para subir a escada corporativa, elas trabalham para dominá-la. Eu nem sabia que dava para fazer isso. Agora, você pode subir a escada corporativa e trabalhar para dominá-la ao mesmo tempo.